Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha sempre conosco de segunda a sexta, este horário da 1h30 da tarde, as personalidades da região, gente que é notícia, que discute a notícia, os fatos importantes, a nossa pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também, como eu digo sempre na abertura, República em chamas, né? Lamentavelmente, com os pedidos de prisão que se sucedem, enfim. Eu vou colocar uma questão antes da gente começar aqui daqui a pouco, para que a gente comente rapidamente na entrada do painel regional desta edição. Lembrando, a gente está sempre aqui ao vivo com você, 3223-1120 e 3223-7676, as duas linhas para o contato com a nossa produção. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem. Sempre tecnicamente a gente começa aqui pela esquerda, o Heraldo José dos Santos já está com a gente mais uma vez, e o superintendente da Santa Casa da Misericórdia, Augusto Capô de Casa, também nos dá o prazer da sua participação aqui no painel regional, não é? Destaques dos jornais parceiros aqui do programa. O Diário do Litoral, que circula por toda a região metropolitana, está aqui com esta manchete: delegacias de polícia não possuem o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, tá certo? Eu repasso uma aqui para o Heraldo e o Augusto recebe também aqui o DL desta quarta-feira, né? E o Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, circula por todo o estado, está aí a manchete: após manobra, a votação de cassação de Cunha é adiada. Aí depois o STF age e os parlamentares reclamam de interferência, um poder sobre o outro, e essa situação toda que a gente está acompanhando aí, né? E o DO, Diário Oficial aqui da cidade de Santos, enviado gentilmente sempre pela Secretaria de Comunicação. Está aqui a manchete na capa: cidade instala comissão para incentivar transporte cicloviário. Agradecendo sempre aqui a presença dos convidados e do nosso comentarista habitual aqui, o Heraldo. Tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Baturão? Boa tarde a você, boa tarde ao Augusto, boa tarde também a Camila e a você de casa que nos assiste. Augusto Capô de Casa, prazer recebê-lo aqui no painel, tudo bem? Tudo ótimo, Baturão. Obrigado pelo convite, a Santa Casa agradece, um abraço especial ao Heraldo, a Camila, aos telespectadores. Muito bem, lembrando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube para você rever ou preferir os trechos que considerar mais interessantes ou o painel por inteiro, não é? Camila Loi com a gente, acompanhando diariamente a sua participação e a produção aqui do nosso time, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde ao Heraldo, ao Augusto, bem-vindo ao programa e boa tarde também a você que está em casa. Nossa página no Facebook já está aberta, aguardando a sua participação, e também os nossos telefones estão à sua disposição para você continuar participando do nosso programa, que sempre é muito importante a sua participação, a sua mensagem. Na página do Facebook é facebook.com/painel regional TV, e por meio dos nossos telefones você disca 3223-1120 e 3223-7676. Os dois números para você continuar participando aqui, deixando seu comentário, a sua opinião, as suas perguntas aos nossos convidados do programa. Muito bem. Ô, Heraldo José, prenderam o japonês da Federal, hein? Ele já estava mais do que encrencado, né? Já havia denúncias contra ele e processo correndo na Federal contra ele também. Acabou sendo preso o policial Newton Ishi, lá em Curitiba, por facilitação de contrabando, né? A decisão veio lá do Fórum de Foz do Iguaçu e a apreensão aconteceu em Curitiba, né? Então agora todos podem dormir tranquilos, porque o japonês da Federal não aparece mais na madrugada na casa de ninguém, né? Na verdade, quebra de um paradigma, né? Um mito que cai. O japonês se notabilizou aí por assustar aqueles que praticaram os malfeitos, né, aí na República, né? Nesse período conturbado aí. Mas esse processo do japonês já vinha de um certo tempo. Ele já havia sido afastado, conseguiu a reintegração por liminares, mas agora o japonês também foi em cana. Quer dizer, encanaram o japonês. Quantos outros mais irão em cana? Só que agora sem aquela presença ilustre do japonês acompanhando ali a carceragem, né, da Polícia Federal lá em Curitiba.
Agora, Augusto, você é sempre antenado aí com os assuntos, as questões políticas, antes a gente entrar especialmente na questão da Santa Casa. E eu ouvi ontem o noticiário, acompanhava as informações a respeito do vazamento dos pedidos de prisão, né, por parte do Procurador-Geral da República ao STF contra José Sarney, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, que é por uma outra situação, e o Jucá, né, Romero Jucá, o senador Romero Jucá. E aí o Gilmar Mendes, ministro do STF, meio que revoltado, né, deu uma declaração de que como é que pode acontecer um vazamento desse tipo. A manchete saiu no Globo, né, no jornal Globo do Rio. Um vazamento desse tipo, quem comete esse tipo de vazamento é criminoso, porque isso é sigilo do STF. Aí eu pergunto o seguinte, eles não são homens públicos, afinal das contas? Não é o presidente do Senado Federal, um senador da República que acabou de deixar o ministério por envolvimentos e tentativas de barrar a Lava Jato, o ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, o ex-presidente do PMDB, ex-senador da República, Sarney, e o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, não são figuras públicas que recebem salarialmente, né? Se fosse só isso não estava bom, né? Mas salarialmente falando, recebem dos impostos pagos pelo contribuinte, que somos todos nós, né? Quer dizer que a gente não tem direito de saber que eles estão sendo processados e por que estão sendo processados. Eu, sinceramente, não compreendo, não entendo esse segredo de justiça com relação a homens públicos, né? Não sei se... Eu concordo com você, né? É uma discussão que se faz há muito tempo, principalmente aqueles que recebem do erário público e que deveriam facilitar as informações são aqueles mais privilegiados, né? A gente não pode esquecer que os ministros do Supremo têm algo em torno, o Heraldo advogado deve saber melhor do que eu, tem algo em torno de 30 a 40 assessores, né? Cada ministro do Supremo, juízes que eles acabam convocando para auxiliá-los no dia a dia. Esse tipo de informação, que é uma informação bastante significativa, né? Como você disse, 3 personalidades da história da política nacional, vazamento aconteceria de qualquer maneira. A surpresa do Gilmar talvez não esteja nessa divulgação. E sim, indignação, indignação talvez em razão da informação ter vazado. Agora, veja, José Sarney, o homem que mudou de estado para poder continuar no poder, né? Renan Calheiros, Jucá tem mais de 13 processos. Recordista. O Romero Jucá, não vamos entrar nem no mérito do Romero Jucá, que tem acusações gravíssimas, né? O que eu fico imaginando são esses os homens que fazem parte de um pilar da política nacional, né? Então, sem dúvida nenhuma, quem deveria estar indignado seríamos nós, que pagamos impostos para que eles possam receber o salário. Heraldo, essa questão aí, eu sinceramente não compreendo, consigo entender direito. O Augusto concordou comigo, não sei o que você pensa, né? Segredo de justiça para processados que são homens públicos e dirigindo aí... Não cabe. E outra coisa... poderes da nação. E por que o Supremo, então, também não agiu com maior presteza? Porque esse pedido não foi de ontem, não foi de véspera. Quer dizer, claro que não. E quem fez o vazamento? E o Augusto quem deixou também, vazar? Os ministros têm assessores, a Procuradoria-Geral da República também tem aqueles assessores, tem aqueles funcionários de 2º, 3º, 4º escalão que sabem da movimentação desses processos. Quer dizer, não há como blindar, numa situação como essa, de que homens públicos estão expostos numa vitrine amplamente divulgada para a nação inteira. Então não cabe esse tipo de indignação de um ministro do Supremo, que ele deveria se calar e agir mais no seu mistério, que é o julgamento. Vários e vários julgamentos estão pendentes no Supremo Tribunal Federal, e se ele não quisesse esse tipo de indignação, que já tivesse se manifestado ali, se aceita ou não o pedido de prisão formulado lá pelo Procurador-Geral. Agora vai para o plenário, estarão os 11 ministros ali expostos. Transmitido pela TV. E a sessão tem que ser pública. Sessão pública, claro que vai ser, evidentemente, né? E aí ficou aquela dúvida, hoje de manhã, o pessoal comentando pela Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo,
Quem deixou vazar? Quem fez vazar? Ora, pelo amor de Deus, né? Quem fez vazar? Isso é óbvio, pô. É evidente que foi o Procurador-Geral da República que deu um jeito de jogar na mídia e falar, a questão assim, eles estão brincando comigo, né? Está, como disse o Heraldo, está pedido lá 3 meses, 2 meses, sei lá, né? E ninguém toma posição, o STF não resolve. Vamos ver se agora vai ou não vai. E agora vai, né? Com certeza. Essa pressão danada. Passa de uma mesa para o outro, se encaminha para cá, se encaminha para lá. Como que não vai manter sob sigilo, né? um sigilo permanente sobre um processo dessa natureza? Aliás, o Sarney e o Renan devem ter correligionários dentro desses ambientes que atentos a qualquer documento que passe lá com o nome deles. Isso pode ter certeza. E outra coisa, essas denúncias vieram à tona porque se divulgaram essas conversas, né? Que o Sérgio Machado? O Sérgio Machado, lá da Transpetro, manteve, né, com o Jucá, com o Sarney, com o Renan, enfim. Mas antes disso, essas conversas já tinham ido para a Procuradoria-Geral da República, que já tomou as iniciativas. Quer dizer, sabe, parece que é uma coisa alimentada mesmo, como você bem disse, Edgar. O homem chega e entrega, olha, cada dia é uma novidade. Quer dizer, o escândalo de hoje é suplantado por um outro de amanhã. Quer dizer, então, você não fica muito tempo, não se preocupe, vai chegar a vez dos demais. Não, com certeza. E me parece que o tribunal tem sido a mídia, viu, Heraldo? É sim. Então, você colocou muito bem, cada dia você tem um fato e a mídia acaba fazendo passa a ser o papel de tribunal. E as pessoas se esquecem do desdobramento. O caso do japonês da Federal é um caso típico. Uma pessoa que estava com liminar no cargo, tinha diversos outros processos, né? Nunca poderia estar à frente, na verdade ele era o delegado de um departamento que fez as prisões. Mas o cuidado mínimo era saber se o cara que está indo prender e que iria se tornar, era natural que se tornasse uma figura pública, se ele poderia representar a imagem da Polícia Federal. E eu me recordo que logo no início eu cheguei a ler manifestações de delegados da Polícia Federal que se sentiam ultrajados em ver um profissional que estava sob liminar, né, prendendo pessoas e dando um ar de imoralidade. Realmente fica uma coisa antagônica. É porque, infelizmente, ainda se tem na polícia brasileira em geral, que aquele cargo ali, ou aquela responsabilidade de atuar como se fosse um carcereiro, é um castigo. Então jogaram o japonês lá, imaginando que jamais teria uma repercussão dessa magnitude. E falando nisso também, a questão de que... Até porque ele só fazia o acompanhamento, sim, né? Descia do carro e encaminhava. Só que a projeção na mídia... Não foi não, porque ele apareceu nas grandes prisões, ele estava praticamente em todas, né? E falando da sucessão de escândalos, um que se safou muito bem, porque vieram tantas e tantas outras, foi o ex-ministro Aloysio Mercadante. Mas agora está respondendo eleitoralmente em São Paulo. Sim, mas também ele estava envolvido também nessa questão lá do Deus. Mas deve ter o processo correndo lá na Procuradoria. Pode ser que tenha o processo, mas tem que ter, claro. Até, pelo menos no julgamento da mídia, como bem acentuou. Ele acabou se safando. Se safando muito bem, ninguém mais fala nisso. Mas também não é ministro, está meio sumido, foi afastado, ele foi afastado Santista, junto, então né? acho que Santista do Nascimento, mas nunca mais apareceu aqui, né? Sempre os Jogos do Santos, né? Verdade seja dita com relação a isso. Augusto Capô de Casa, vocês assumiram a Santa Casa, a direção da Santa Casa, acho que foi em fevereiro, né? 19 de fevereiro, o doutor Ariovaldo Feliciano tomou posse como novo provedor, né? Você? E nomeou a mesa administrativa que conduz as diretrizes do hospital. Eu não fiz uma crítica direta à administração, mas eu, lendo a matéria que você foi abordado, foi entrevistado na tribuna, depois no dia seguinte houve uma resposta por parte do secretário de Saúde, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque a Santa Casa está numa situação, não vou dizer caótica, né? Porque a gente não está aqui para assustar ninguém, mas é uma situação extremamente difícil, com dívidas, muito dinheiro a receber do SUS e do Ministério, do Governo Federal, esse dinheiro não entra, médicos com atraso, fornecedores acho que também devem ter atraso, você vai poder explicar isso tudo direitinho aí.
E você, na matéria, coloca que é preciso fazer cortes no atendimento, na traumatologia, oftalmologia. E eu fiquei um pouco assustado, decepcionado. Falei, meu Deus do céu, mas será possível que são 6 meses aí na administração e o Augusto agora vem dizer que é só fazendo cortes, e não tem como fazer um aporte financeiro, não tem como reunir aí as cabeças aí privilegiadas da cidade, os empresários aqui da região, enfim, que possam participar aí de um pool para poder tirar a Santa Casa dessa situação terrível que a gente vive, porque afinal de contas é o principal hospital, disparado, o principal hospital da região e de todo o litoral. Então você está aqui para explicar aí a situação que vocês receberam, o que vocês estão tentando fazer e, enfim, para começar pela situação financeira, né, explicar direitinho o rombo que existe, as dificuldades que vocês estão vivendo, enfim. Bem, hoje completa 112 dias, né, de gestão. Portanto, algo em torno aí de um pouco mais de 3 meses. A orientação que nós tivemos do provedor e da mesa administrativa foi de podermos fazer uma readequação de toda a gestão da Santa Casa. Me surpreende um pouco, né, quando a gente escuta médicos atrasados, fornecedores atrasados. Isso não está acontecendo. Do dia 19 de fevereiro, que nós assumimos, até hoje, a Santa Casa, nós assumimos dia 19 de fevereiro, nós terminamos de pagar a folha de pagamento de janeiro, que não tinha sido quitada. Nós pagamos a folha de pagamento de fevereiro no 5º dia útil de março. Há 2 anos os funcionários não recebiam em dia, recebiam de forma escalonada. Pagamos a folha de março no dia 1º de abril, pagamos a folha de abril no dia 2 de maio e pagamos a folha de maio agora no dia 2 de junho, quinta-feira. Então, o primeiro ponto é importante destacar que a Santa Casa, o atrasado, o que foi comprado, o que foi contratado antes do dia 19 de fevereiro, existe um empréstimo junto ao BNDES, que esses fornecedores estão sendo liquidados. Os médicos, a sua grande maioria, recebeu todos os valores, desde que estivessem dentro do BNDES. Esse empréstimo que você se refere, que era uma briga já esse gestão anterior, entrou, afinal de contas? Esse empréstimo é um empréstimo, eu diria, um tanto assim, não tão bom para ambas as partes, né? A Santa Casa fez um empréstimo, nós quando assumimos esse contrato já estava assinado, a Santa Casa fez um empréstimo de 96 milhões de reais e quando ela recebeu esse recurso, imediatamente a Caixa Econômica tirou 64 milhões de reais. Porque era uma dívida anterior, alguma coisa assim? Não eram dívida, eram linhas de financiamento que existiam e que a Santa Casa vinha pagando e que a Caixa Econômica, para liberar esse empréstimo, tinha como uma das primícias era a quitação dos empréstimos que a Caixa tinha com a Santa Casa. Então, dos 96 milhões, 64 a Caixa Econômica tirou na hora, entrou na conta, eles já, como diria, raparam o dinheiro. Sobrou alguma coisa em torno de 31 milhões. Veja, quando se fala num número tão grande, né, 96 milhões, você imagina que a gente assumiu com um recurso suficiente para... E, na verdade, a situação que nós assumimos era, nós tínhamos 12 milhões em contas garantidas, portanto, dinheiro que estava em bancos. Nós temos um empréstimo com o Santander, que nós estamos tentando renegociar, de 25 milhões. Pegamos com parte da folha de pagamento atrasada. E esse dinheiro do BNDES, nós não temos gestão dele. Quem faz a gestão desse recurso é a própria Caixa Econômica. Nós indicamos todos os fornecedores e a própria Caixa Econômica que faz esse pagamento de acordo com essa relação que foi protocolizada. Então não somos nós que assinamos o cheque. Nós não tivemos gestão no recurso. Inclusive esse dinheiro está numa conta da Santa Casa, mas que a liberação é diante da autorização da Caixa Econômica. Então a situação hoje da Santa Casa é eu não vou dizer para você de tranquilidade, porque um hospital não vive tranquilidade, mas na parte financeira é de estabilidade. Então nós estamos com todos os funcionários pagos, inclusive antecipadamente, nós estamos com todos os médicos pagos,
tanto honorários como procedimentos. Eventualmente, Vocês conseguiram cobrir aqueles atrasados lá de 6 meses, 8 meses, 9 meses? Dos médicos, todos que estavam com BNDES, sim. Com recurso do BNDES, a gente conseguiu liquidar. Honorários médicos, liquidamos todos. Os contratos, que são médicos que têm valores fixos mensais, até abril eles estão pagos. Abril do ano passado. E ficou um período em aberto, que é de maio até dezembro, que isso foi feita uma reunião com os médicos, para que a gente pudesse contemplar uma grande maioria dos médicos, foi feito um acordo e alguns serviços abriram mão de receber todo esse período de abril até dezembro, e nós estamos reestruturando o hospital para fazer uma proposta para os médicos para pagar o atrasado. Até porque, veja, nós temos duas alternativas. Ou a gente começa a pagar só atrasado e não paga o dia a dia, ou nós começamos a pagar o dia a dia, fazemos com que o hospital respire, tenha tranquilidade, para que a gente comece a acertar principalmente honorários médicos. Não são todos, alguns médicos que têm contrato e apenas contratos. Honorário, quer dizer, consulta, exame, procedimento, esses todos foram liquidados. Você tem pontualmente no mês a mês, um ou outro médico tem alguma divergência, porque nós estamos ainda equacionando a questão de faturamento, nós estamos modernizando todo esse sistema, estava muito atrasado. Para você ter uma ideia, a Santa Casa tem no seu faturamento quase 100 pessoas trabalhando. Uma empresa, um hospital com o mesmo porte que a Santa Casa tem no máximo 20. Então nós estamos adequando o serviço, temos necessidade em outras áreas, então estamos tentando adequar para aproveitar esse pessoal. Vamos fazer um intervalo? A gente volta na sequência para falar mais, né, sobre a questão hospitalar, já que a Santa Casa, eu já disse, é o principal hospital de toda a nossa Baixada e todo o litoral também, né? Já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso Heraldo José dos Santos, o Augusto Capô de Casa, superintendente da Santa Casa da Misericórdia conosco, não é? Camila atenta já com participações importantes, não é? Do nosso telespectador aí acompanhando mais uma edição do Painel Regional. Bom, Augusto, ficou uma questão pendente que você queria completar com relação a cortes em serviços, né? Você tem aqui traumatologia, oftalmologia, questão das cirurgias, enfim. Na verdade, a interpretação da matéria dada pelo jornalista foi equivocada. A Santa Casa, em momento nenhum, ela está restringindo ou restringiu o atendimento. Nós apenas estamos regrando o atendimento. A Santa Casa ela tem uma contratualização com o SUS, onde quem faz essa gestão é o município. Tirando os ambulatórios de urgência e emergência, tirando o atendimento de urgência e emergência e os ambulatórios, ninguém consegue chegar na Santa Casa sem internado. Ela tem que ir para a UPA ou para uma outra unidade de saúde e lá o gestor faz esse encaminhamento. A Santa Casa, ela tem em 2 atendimentos, o oftalmo e a trauma, em todos eles é muito mais do que nós somos contratados, mas nesses 2 há um volume muito grande. Essa contratualização, nós recebemos um valor dentro de um guarda-chuva para atender especialidades e determinados procedimentos. Veja, milagre ninguém vai fazer. Não adianta a Santa Casa dizer que atende ou o município achar que vai atender tudo que tiver que atender sem nenhum tipo de regra. Aí vai acontecer o quê? Em 2012, o prejuízo da Santa Casa foi 19 milhões e 700 mil reais. Em 2013, 23 milhões e 300 mil reais. Em 2014, 28 milhões e 300 mil reais. Em 2015, 33 milhões e 800 mil reais. Então, esse prejuízo se dá e não tem jeito. Aí acontece o que estava acontecendo. Os médicos não recebiam, os funcionários não recebiam, os fornecedores não recebiam. Alguma coisa não ia dar certo. Esses valores, um dos pontos importantes é o que nós estávamos atendendo muito mais do que nós recebemos ou que tínhamos como obrigação contratual. Então, para você ter uma ideia... Isso tudo é atendimento SUS, é isso? Não, o prejuízo? Não, esse é o prejuízo da instituição. Da instituição como um todo, mas a questão fundamental... Aí eu posso te dar os números de SUS, por exemplo... Porque o maior problema está com relação ao SUS, ou não?
Eu discordo, sabe Não? porque hoje a gente continua, desde que nós assumimos, nós continuamos atendendo o SUS na mesma quantidade, não diminui isso, pelo contrário. Nós regramos porque houve uma migração de mais, está havendo uma migração de 15% a 20% todo mês de aumento, porque as pessoas estão deixando de comprar, de pagar plano de saúde, e o cara não deixa de ficar doente. Então ele passa aí para o serviço público. Então, percebendo esse aumento, nós temos interesse de continuar atendendo, desde que o SUS nos remunere. O que não dá é para a gente atender os números que eu vou te passar aqui, ou fazer as cirurgias que nós vamos passar e não receber. A conta não vai fechar. Então, para você ter uma ideia, no serviço de oftalmologia, nós temos contratados, nós recebemos nesse pacote do SUS por 70 consultas. E quem está falando isso não sou eu, tem aqui o relatório de metas e consultas e exames do nosso gestor, aonde estabelece aqui, olha, não tem muito segredo, ó, oftalmologia, consultas, a meta são 70. Então, para você ter uma ideia, nós atendemos em maio 580 pessoas. De que maneira? É porta aberta, a pessoa vai lá e ela pega uma senha e marca uma consulta com o oftalmologista. Nós fizemos uma pesquisa nessa última semana, nós colocamos 4 profissionais habilitados do hospital, que conhecem o hospital, parte da área médica, parte da área administrativa, e fizemos um levantamento. Nessa semana, dessas 580, 50% são de Santos, 50% são de outros municípios. Então esse é um ponto que nós sempre discutimos aqui na mídia, e isso é verídico. Mas para você ter uma ideia, como posso atender em maio 580 pessoas e receber por 70? Cada atendimento desse é uma consulta, eventualmente é um colírio, eventualmente você tem uma luva para fazer uma avaliação, enfim, você tem um custo de MATMED além dos honorários. Não vai fechar a conta. O que nós fizemos? Nós regramos, e não foi para 70. Nós regramos em 8 consultas por dia e regramos também algo em torno de 160, mais as 70 que nós temos de obrigação. Então nós regramos para 210, 220 consultas mês. Nós continuamos a atender 3 vezes mais. Eu queria que me dissessem onde houve redução do atendimento. Não houve uma regra, porque, veja, não há condição lá, nós temos uma porta aberta. Se nós tivéssemos 1.000 pessoas lá para serem atendidas... Mas não iam 500 e agora vão 270? Como? Não eram 500 atendimentos que foram em maio? 580 vieram em maio, nós não temos condição. Se você só recebe para atender... Então você regrou e diminuiu o atendimento? Não, eu regrei porque nós temos para o que nós temos condição de atender. Veja, se a gente é contratado para atender, para fazer 70 consultas por mês, e nós chegamos a fazer, no esforço do hospital, 580, e isso vem aumentando mês a mês, tem uma hora que não vai dar. É impossível manter o hospital aberto nessa condição. Então, o que nós fizemos? Nós não restringimos, nós regramos. Eu estou distribuindo 8 senhas por dia, o que dá alguma coisa em torno de 160, 170 atendimentos, mais os que nós temos contratado, que realmente nós recebemos. São 220. Eu ainda continuo atendendo 3 vezes mais do que o hospital recebe. Nestas 580, Augusto, estão incluídos pacientes de plano de saúde, não? Não, ou é só SUS? Isso é só o SUS. Para você ter uma ideia, essas 580, que é importante destacar, cada atendimento desse, ele gera mais 2, 3 atendimentos, que é um retorno. Nós tivemos, em maio, 2.500 pessoas atendidas no nosso ambulatório de SUS. Isso, 2.500? 2.500 são 500... O ambulatório oftalmológico. Não, querido, nós só estamos falando depois eu vou falar de trauma para você entender. Só de oftalmologia nós atendemos em maio 2.500 pessoas. Dessas 2.500, 580 foram primeira consulta, que é a nossa contratualização com o SUS. Veja, não há como você pagar honorário médico, pagar material médico, pagar insumos, manter a estrutura do hospital funcionando, se a gente não receber recurso daquele atendimento. Essa é uma regra que todos os hospitais que têm um compromisso com a saúde pública
que não são públicos, né, eles têm que ter. Para você ter uma ideia, o faturamento das Santas Casas, elas recebem do governo do Estado 5% do faturamento da Secretaria Estadual de Saúde vão para as Santas Casas. Apenas 5%, 5, 6%. Só que esses 5, 6%, essas entidades que recebem esses 5, 6%, representam 56% dos atendimentos. Então nós precisamos começar a entender que a instituição ela é privada, com finalidade pública, e ela precisa sobreviver. Ela precisa de um aporte financeiro. Precisamos aumentar a contratualização do SUS. Então, o SUS deve observar, e nós começamos a fazer uma gestão, porque o nosso contrato vence agora, nós estamos discutindo o seguinte, se o SUS quiser que a gente atenda muito mais, nós temos condição, nós provamos agora, estamos atendendo em mais de 580. O mês que vem, se eu mantivesse esse ritmo... Este mês, junho. Em junho eu estaria atendendo mais 15%. Em julho, mais 15%, porque é o que vem aumentando mês a mês. Então, é importante destacar, veja, a Santa Casa parou de atender? Não, ela não parou de atender. Ela diminuiu o atendimento? Não. Nós reabrimos a otorrino, que estava fechada. A nossa pediatria, nós não recebemos adequadamente, mas é a única pediatria na região. A otorrinolaringologia, então, tem um ambulatório. Regularizou, porque o serviço tinha paralisado. Desde que no dia que nós assumimos, foi regularizado. Como nós retomamos a unidade coronariana, reformulamos a unidade coronariana, logo que nós assumimos ela estava parada, nós assumimos no dia 19 de fevereiro, compromisso do doutor Ariovaldo, fizemos uma gestão, em 20 dias retomamos, e agora, para você ter uma ideia, ela não era credenciada do SUS. Então nós estamos trabalhando para credenciar a unidade coronariana do SUS. E aí há uma discussão, a Santa Casa... Isso aí, a unidade coronariana, a gente pode entender como consultas, não, a unidade cirurgias... coronariana é UTI. UTI. Essa UTI da unidade coronariana, ela não era credenciada do SUS. Então, o doutor Ariovaldo, uma das metas foi reabri-la o mais rápido possível. Em 20 dias, nós reorganizamos a gestão da unidade coronariana e reabrimos, e estamos agora num trabalho de credenciamento para o SUS. Quando você fala da trauma, nós temos... É importante destacar que tanto da oftalmo como da trauma, urgência e emergência é liberado. Trauma, para a gente entender, são fraturas, acidentes... Sim, isso mesmo. Nós temos dois Muitas serviços. vezes são cirurgias emergenciais, enfim. Então, emergência não tem restrição, Boturão. Isso é importante. Quando a gente está discutindo aqui, essa regra, ela só é para as... consultas eletivas, é aquela que a pessoa, olha, eu quero consultar um oftalmologista. Como a gente faz com o plano, resolveu consultar um oftalmologista, você marca. Então, essa regra a gente adequou a uma condição do hospital. A urgência e emergência não, eu tenho a urgência e emergência lá, que atende imediatamente, tanto oftalmo, trauma, pediatria, elas estão abertas, funcionando 24 horas. Urgência e emergência, nós somos referência. As consultas eletivas, estas, nós criamos uma possibilidade de poder regrar um pouco, para não deixar de atender amanhã depois, o hospital ter que fechar por falta de recurso. No caso da trauma, se você quiser depois que eu aborde, eu tenho aqui os números para te mostrar quais são o número de atendimentos. Só queria destacar isso. Na oftalmo, nós atendemos 2.500 pessoas, 580 primeira consulta, e na nossa contratualização do SUS, estão previstas 70. Então, é uma diferença muito grande. Nós precisamos nos unir com os deputados federais, os representantes da região, os secretários, os outros municípios, porque 50% desse atendimento são outros municípios, e todos fazerem uma gestão para que o SUS aumente o nosso teto e readeque os serviços. Muito bem, Heraldo, perdão. Augusto, você citou alguns números aí de déficit nesses últimos anos, aí, desde 2012, né? Não há como aumentar a receita da Santa Casa
mediante o atendimento também desses pacientes que são conveniados de plano de saúde e até pelo próprio plano de saúde da Santa Casa? Heraldo, Existe esse cruzamento, né? O doutor Ariovaldo, quando assumiu, nos convidou a mim, doutor Otávio Tavolaro, convidou o doutor Alex Macedo. Somos uma equipe que trabalhamos pela Santa Casa, ninguém faz nada sozinho, e essa equipe, um dos objetivos é aumentar o faturamento do hospital, né? Nós temos duas pontas. Nós temos aumentar o faturamento do hospital para poder até investir no hospital, mas nós não podemos ficar com torneiras abertas e o dinheiro saindo de forma inadequada. Antes de falar de aumento de faturamento, eu só queria apresentar para você duas medidas que nós fizemos, apenas duas entre tantas. Vou mostrar 3 medidas que nós fizemos. Uma delas, nós renegociamos todos os contratos de manutenção, só manutenção de equipamentos hospitalares. Só de manutenção de equipamentos hospitalares, nós conseguimos reduzir R$104 mil por mês. Mas por quê? Renegociamos todos, trocamos outros, não é? Eliminamos mais alguns, então houve uma economia mensal só de manutenção de equipamentos hospitalares. Nós tínhamos um contrato com uma empresa de limpeza que custava R$1.200.000 para a Santa Casa. Por ano? Por mês? Por mês. Por mês? Por mês. Nós fizemos uma opção, o doutor Ariovaldo achou por bem não manter a empresa, e nós assumimos, nós tínhamos 170 funcionários e pagávamos R$1.200.000 por mês. Hoje nós temos 260 funcionários e nós tivemos um impacto na folha de algo em torno de R$300 mil. E mais o custo de material... Aumentou o número de funcionários, é isso então? Sim, quase dobramos. Fomos para... Está mais barato do que a terceirização do serviço? Sem dúvida. Hoje a nossa equipe de limpeza está em torno de 260 colaboradores e o nosso contrato, que era de R$1.200.000, o impacto foi eliminado e o impacto na folha foi algo em torno de R$300 mil. Portanto, uma economia de quase R$900 mil por mês. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento em janeiro era R$25.300.000. A folha de pagamento de março, já sob a gestão... Isso da instituição inteira? Tudo, somando tudo? Isso eu estou falando da instituição. Tá. Não, da Santa Casa. Só médicos, enfermeiros, funcionários, todo mundo médico junto. Que ganha honorário é pago como honorário. Eu estou falando de funcionário CLT. Tá. Só de funcionário CLT. 25 milhões. Era a... Perdão, desculpa, eu falei uma bobagem. A despesa de janeiro foi 25 milhões. Tudo que o hospital gastou em janeiro chegou a 25 milhões e 300. A despesa em fevereiro, nós assumimos dia 19, já baixou para 23. A despesa em março baixou para 22 milhões. Então, essa redução mês a mês, ela é muito grande. Nós, além desse número de contratos, nós estamos revendo também a questão dos aluguéis, não é? A Santa Casa tem um grande número de imóveis e nós estamos aumentando contratos diversos, né? Renegociando para que haja uma melhor remuneração. O que nós temos quando o Heraldo fala do plano, hoje nós tivemos uma reunião no plano, e até por interessante comentar que eles trouxeram uma pesquisa, e lógico, muitas críticas quanto ao atendimento do hospital, e o que nos chamou a atenção é que em todos os elogios constava, em primeiro lugar, sentindo o hospital mais limpo. Então o aumento de pessoal foi importante, né? Isso é fundamental. Então o aumento de pessoal foi importante para que a gente pudesse levar essa sensação das pessoas de limpeza. Nós estamos tratando com o plano há quase 60 dias, estamos repactuando o contrato que nós vamos ter com o Plano de Saúde Santa Casa, que hoje é uma associação, tem um outro CNPJ. Essa repactuação passa por uma melhor remuneração. Com outros convênios, a gente vem estreitando relação, estamos
fazendo parcerias. Ainda este mês nós teremos mais um equipamento, um tomógrafo de última geração, e nós teremos, o hospital nunca teve uma ressonância magnética. Nós teremos até o final deste mês uma ressonância magnética. Portanto, são investimentos que estamos fazendo, sempre para gerar mais faturamento, para minimizar essa diferença do SUS. Mais um intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional daqui a pouquinho. Até já. Muito bom, voltamos na sequência aqui do painel regional, saúde em debate, saúde em discussão, especialmente a Santa Casa da Misericórdia. O Heraldo está aqui com a gente, o Augusto Capô de Casa, superintendente do hospital, né, da Santa Casa da Misericórdia de Santos, principal hospital que temos aqui na cidade, na região, em todo o litoral, as dificuldades, né, financeiras para se manter um hospital desse porte. O Augusto explicando tudo para nós aqui. Bom, Camila, tem alguma participação conosco aí? Alguma dúvida? O Enio Manuel deixou um comentário aqui dizendo: infelizmente neste país não sobra um. Até o japonês da Federal foi preso hoje. Se tivéssemos leis duras e os ladrões do dinheiro público fossem efetivamente presos, sobraria dinheiro não só para a saúde, mas também para a educação e para a segurança. Olha, tantos bilhões que a gente vê sumindo por aí, acho que a contabilidade não vai tão longe assim, né? Não, é verdade. É só pegar a dinheirama do Petrolão, isso aí já era suficiente para dar endireitada na saúde no país inteiro. O Uriel Vilas Boas pergunta ao Augusto: como você vê a possibilidade de mobilizar as Santas Casas do Brasil para conseguir apoio dos municípios do Estado e Federal para a manutenção dos serviços que elas prestam? Uma lei específica a respeito. Eu penso que, na verdade, já existe essa lei, viu, Uriel? O grande problema das Santas Casas me parece que é a questão bancária, né? Então, se você pegar o balanço de muitas Santas Casas, você vai perceber que o prejuízo, 60% do prejuízo tem a ver com juros bancários. Os municípios hoje, penso eu, inadequado pedir dinheiro para o município. O município não adianta, daqui a pouco o município vai fazer tudo e ela é a parte que recebe a menor parte. O Estado, nós temos um programa chamado Santa Casa Sustentável. O Estado tem repassado um determinado valor para ajudar essa manutenção, mas eu acredito que se você quer ter um sistema único universalizado, né, como é o SUS, a União ela tem que trabalhar dessa maneira. O que acaba acontecendo é que a União engana dizendo que paga bem. As Santas Casas ou os hospitais filantrópicos acreditam que estão recebendo, né? E fica essa bola de neve. No caso da Santa Casa, nós estamos numa situação mais privilegiada, porque a Santa Casa é um hospital estruturante e ela poderia equacionar essa despesa. Quando você me perguntou, viu, Heraldo, eu queria só te dizer que o SUS é viável desde que, independente de planos particulares, independente de outras verbas, desde que a Santa Casa, por ser um hospital estruturante, deixasse de atender a média complexidade e atendesse as altas complexidades. Nosso amigo particular, Paulo Matos, ele operou o fígado no Sírio-Libanês pelo SUS. Então, o Sírio-Libanês, como outros hospitais, tem investido em alta complexidade. O Hospital de Barretos só atende oncologia, porque a oncologia é alta complexidade. A Santa Casa pode atender só oncologia? Não, mas nós podemos. Hoje, a nossa área de queimados não está credenciada como alta complexidade. A nossa pediatria precisa ser adequada. Nós temos um caso, eu sempre conto aqui, interessante, porque Mas para acontecer isso, você teria que ter uma revolução no sistema de saúde regional, não, a alta né? complexidade não. Talvez complexidade, o HGA tinha que funcionar de outra forma. Alta complexidade não. Alta complexidade nós temos que ter o credenciamento. Então precisa ter uma ingerência política, porque a parte de currículo os profissionais da Santa Casa têm. Eu vou te dar um exemplo da cirurgia vascular. Hoje, que é muito comum em razão do número de acidentes de moto. Então é muito comum você chegar lá com alguém com problemas, né? A nossa cirurgia vascular não é credenciada como alta complexidade. Só que qualquer problema vascular na região, quem tem hemodinâmica, quem tem a estrutura com bons profissionais, quem tem todo o respaldo é a Santa Casa, mas ela não recebe como alta complexidade.
E aí eu tenho um teto de média complexidade. O que eu atendo acima desse teto, o SUS não me paga, que é o caso da trauma. A trauma, as cirurgias de urgência e emergência, nós atendemos. Mas se a pessoa teve um problema no tornozelo, ela precisa fazer uma cirurgia, então ela vai marcar a cirurgia pelo SUS, eu tenho um limite de teto. No então, mês passado... Pensava em fazer em junho ou julho, provavelmente pode fazer só em dezembro, janeiro... Não sei se em dezembro ou janeiro, mas nós temos um teto. No mês passado, nos últimos 3 meses, nós já superamos esse teto em mais de R$700 mil. Em cirurgias eletivas. Veja, o município tem lá a responsabilidade de fazer a gestão, e é uma responsabilidade que deve ser de forma muito clara, porque o dinheiro público deve ser gasto de forma clara, mas ele tem limites, não é? É o que o SUS está lá, o nosso contrato de gestão. A Santa Casa, a mesma coisa. Então, a Santa Casa, ela não adianta a gente ficar atendendo, fazendo, aí não paga o fornecedor, aí não vai pagar o médico, aí não vai pagar isso, não vai pagar aquilo, porque se falta o dinheiro, não adianta. Então, só para você ter uma ideia, do SUS, só da trauma, nós já superamos a nossa média complexidade em mais de 800 mil. Se o provedor, o doutor Ariovaldo... Não vem porque acima do teto média complexidade é um buraco negro. Para conseguir alta complexidade, nós temos fazer o provedor tem feito o provedor tem feito essa gestão junto ao Estado, não é? Vai começar a fazer essa gestão junto ao SUS. Nós temos um nosso gestor, que é a Secretaria de Saúde, que nós temos um excelente relacionamento. Eles estão lá sempre observando, vendo de que maneira nós podemos caminhar, sempre olhando para frente. A intenção qual é? A Santa Casa deveria ser uma referência de alta complexidade em várias áreas. E continuar atendendo a média complexidade até o nosso teto e eventualmente passando. Mas aí você tem recursos. Né? A nossa área oncológica, por exemplo, nós estamos reerguendo, fazendo um estudo. Nós já deveríamos ter um acelerador linear, nós já deveríamos ter uma série de atendimentos que, infelizmente, nós assumimos com um projeto desmontado. Então, estamos empenhados, orientação do doutor Ariovaldo, em reconstruir a oncologia da Santa Casa. Agora, Augusto, como é que você vê essa questão, por exemplo, o município está prestes a inaugurar o Hospital dos Estivadores. Qual a análise que você faz? Se o município conseguir parte dos recursos para esse custeio, alivia a Santa Casa, ou se não abrir, na verdade, a Santa Casa vai continuar com esses problemas, recebendo, atendendo acima, prestando serviços acima do teto remunerado pelo SUS? Eu acho que se o município abrir os estivadores vai ser importante, porque o município vai direcionar toda essa média complexidade que vai para a Santa Casa, que não tem para onde ir, vai para a Santa Casa, ele vai absorver. Então, num primeiro momento, é importante, né? O prefeito Paulo Alexandre tem esse objetivo, e eu torço para que dê certo, de abrir os estivadores e centralizar lá o atendimento de média complexidade. E a Santa Casa, por ser um hospital estruturante, nós nos esforçamos, fazemos a nossa lição de casa para que a gente possa aumentar os procedimentos de alta complexidade e continuar atendendo a média complexidade dentro do nosso patamar contratado. O que não dá, e o Boturão uma hora disse, mas reduziu de 580 para 220, veja, você vai num restaurante, você tem um limite, você não consegue atender mais do que a área da saúde, ela é grave. Você não consegue negociar vidas, as pessoas têm que ser atendidas. Só que acaba criando um problema sério de você não ter o medicamento, de você não conseguir dar a atenção devida, e essa pessoa acaba tendo um problema. Então nós também temos uma responsabilidade. Qual é o nosso limite? O nosso limite é tanto, então nós vamos trabalhar em cima desse limite. Nós gostaríamos de atender 1000 pessoas de primeira consulta? Lógico, mas nós temos que adequar isso. Nós temos que ter um respaldo da União no sentido de dizer, olha, a Baixada Santista, porque se você atende 50% de outros municípios, vale a entender que nós somos referência na região. Então, a União deve olhar a Santa Casa como uma referência na região e criar mecanismo, aumentar o nosso teto,
cobrar resultado. Nós não temos medo de sermos cobrados. O que não dá é a gente atender de forma que não possa ser remunerado por isso. Camila, mais o Custódio Fernandes te parabeniza, Augusto. Obrigado. E diz que realmente que você deseja que você consiga realmente consertar a Santa Casa, e diz também que não é fácil administrar uma empresa onde a receita é menor que a despesa. Eu agradeço ao Custódio, ele é uma pessoa inteligente, percebeu a lógica, não tem como. Então nós estamos administrando dentro de um orçamento. Né? E eu vou dizer para vocês, nenhum hospital filantrópico consegue manter a sua estrutura, a sua estabilidade, se ele atender muito mais e não receber, né? Aliás, se ele atender muito mais do que ele recebe. Então nós temos que ter sim um compromisso com a sociedade, esse é o espírito que o provedor tem, é o espírito da Santa Casa, é o espírito da mesa administrativa, nós temos que atender a sociedade. Agora, nós não podemos fazer o papel do Estado, né, no caso a União, e atender de forma desregrada. O ministro Ricardo Barros, logo quando assumiu, chegou a falar em redimensionar o SUS, né? Diminuir o tamanho do SUS, enfim, né? E isso seria caótico, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que assumiu na segunda-feira o Dr. Wilson Polara, que era o secretário adjunto do Estado, assumiu como secretário nacional do SUS. E ele é um homem com muito conhecimento desse tema saúde, principalmente a gestão da saúde. Né? Ele tem passagem em grandes hospitais, ficou quase 10 anos à frente da Secretaria do Estado. Penso eu que ele tem um plano para o SUS, né, de reestruturação do SUS, que mais vai ajudar as Santas Casas do que vai prejudicar. Os hospitais filantrópicos, eu te dei uma informação no início, talvez você não tenha percebido, 5% do orçamento do Estado da saúde vai para as Santas Casas. Só que elas representam 56% do atendimento. Então há um descompasso aí. E eu acho que quando houver um equilíbrio, a gente vai poder atender muito mais, com qualidade e, sem dúvida nenhuma, o munícipe que vai buscar apoio na Santa Casa vai encontrar todo o respaldo. O desequilíbrio é geral, né? Porque você tem aqui 40 e poucos milhões de habitantes no estado como São Paulo, e você vai para o norte e o nordeste, isso diminui consideravelmente, né? Ou seja, o sudeste brasileiro, a área central também do território nacional, é muito mais ocupada e, portanto, os gastos, os custos, os investimentos acabam sendo distorcidos, né, nessa situação. Todos são superdimensionados por uma área. O Rodolfo Amaral cansa de falar isso, né? Representamos aqui na região 4% da população do estado de São Paulo e investimento aqui na área da educação, o repasse do estado é 1,5%, 1,7%, qualquer coisa. Se pegar da saúde, se você for olhar a saúde, principalmente da União, se você pegar o comparativo de alguns estados no ano passado, o aumento do teto de muitos estados do Norte e Nordeste, só fazendo um comparativo, em alguns estados o aumento do teto chegou a 70 milhões. O aumento do teto do estado de São Paulo chegou a 3 milhões. Então, acho que um reequilíbrio é necessário. Veja, nós recebemos na Santa Casa pessoas de outros estados. Recentemente nós tivemos uma pessoa do Recife vindo fazer uma cirurgia na Santa Casa. Então, se não houver um reequilíbrio, realmente não tem mágica, viu, Boturão? Não, claro. Não tem mágica. Contabilidade não tem mágica. O provedor é contador, advogado, e tem uma preocupação muito grande com isso. Em momento nenhum nós vamos desabastecer de atendimento a nossa região. Mas nós não podemos fazer muito mais do que nós fazemos sem ter um prejuízo como esse, né? Fechar um ano com quase 34 milhões de prejuízo. É uma trancada, sem dúvida nenhuma. Bom, estamos fechando o painel regional. Agradeço ao Augusto Capô de Casa, que é o atual superintendente da Santa Casa, está conosco. Sucesso lá, esperamos que a coisa realmente tenha um bom caminho. O Heraldo sempre conosco e a nossa Camila acompanhando diariamente a sua participação e todo o nosso time de produção aqui do painel regional. Estamos juntos de segunda a sexta, sempre 1h30 da tarde ao vivo e reprise 8 da noite. Obrigado. Tchau.